Ela iniciou a sua transição de gênero ainda durante a ditadura militar. Passou sua vida inteira lutando por si e por outras em toda a sua atuação militante. Ela teve uma vida muito rica e foi um dos nomes mais importantes no que diz respeito à consolidação de direitos trans aqui no Brasil. E nem depois de morta, ela pôde descansar da luta. Oi gente, tudo bom? Então, hoje a gente vai aqui falar sobre Sônia Cicicelli, mais conhecida como Cicicelli. A gente vai falar dela, que foi uma das travestis mais importantes na consolidação de direitos de pessoas trans aqui no Brasil. A gente vai falar sobre a história dessa mulher, que foi uma história tão pautada em lutas desde o momento do início da sua transição até antes, e sobre como ela precisou continuar em luta mesmo depois de ter morrido, já que ela foi enterrada com o nome morto dela. Então a gente vai conversar aqui sobre essa mulher incrível e também sobre como que a heterocisnorma tão transfóbica tenta nos apagar mesmo quando a gente morre e mesmo quando a nossa família nos apoia. Enfim, falaremos sobre tudo isso nesse vídeo aqui. Mas antes de eu dar continuidade para o vídeo, eu quero te pedir para que você ajude a transmissão a continuar funcionando. Você pode fazer a sua contribuição financeira se tornando membro daqui do canal e também pode fazer isso por meio do Apoia-se, que é apoia.se/trans-missão. Qualquer uma das duas formas você vai estar me ajudando mensalmente a fazer esse projeto aqui continuar funcionando. Mas caso você não possa contribuir financeiramente, só de você assistir os vídeos, comentar, compartilhar, se inscrever nos canais, já ajuda bastante a fazer com que esse canal continue existindo, com que esse projeto continue existindo. Agora que eu já fiz a minha mendicância para vocês, vamos dar seguimento para o vídeo, entrando no assunto que fez vocês clicarem aqui. No final dos anos 50 aqui no Brasil, nascia Cicicelli. Mas ao nascer ela foi designada um menino, só que ela nunca se identificou com esse gênero. A Cici ela não teve uma vida fácil, já que a família dela era de semi-analfabetos, eles não tinham muito estudo, e a própria Cici só estudou até a 4ª série e depois parou, de estudar. A Cici nunca se identificou muito com as coisas de menino e ela, enfim, teve essa infância e adolescência pautada nesse campo da estranheza em que ela não correspondia com as expectativas sociais jogadas em cima dela. E em 1974, em plena ditadura militar brasileira, Cicicelli decidiu que era o momento dela se tornar a mulher que ela sempre foi. E assim ela iniciou a sua transição de gênero, em uma época, em um contexto ali que ela vivia, em que ela nem sabia o que era transgeneridade, ela não sabia o que era LGBT, essa sigla nem existia na época, ela não tinha nenhum conhecimento mesmo sobre questões de gênero e sexualidade, pelo menos não um conhecimento mais acadêmico, mas ela tinha um conhecimento empírico, porque ela sabia que ela precisava se tornar Cici para conseguir ser ela mesma em sua plenitude. E assim ela iniciou sua transição de gênero. Assim, ela adotou o nome Cicicelli, ou melhor, Sônia Cicicelli, mas ela realmente é mais conhecida como Cicicelli mesmo. E ela deu início à sua trajetória, que não foi nada fácil. Se hoje em dia não é muito fácil você ser uma mulher trans, imagina nos anos 70, imagina isso em pleno contexto de ditadura militar. Em uma época em que as mulheres trans, elas eram muito mais perseguidas do que são hoje em dia. Em uma época em que era institucionalizado que a polícia matasse mulheres trans, e isso saía no jornal e era tido como benéfico pela grande parte da população. Então a Cici, nesse momento, iniciou sua transição de gênero e teve que recorrer àquilo que a maioria de nós acaba tendo que recorrer para sobreviver, que foi a prostituição. Em 1984, a Cici conseguiu fazer aquela travessia que é muito comum para várias mulheres trans que estão na prostituição aqui no Brasil, que é sair do país e ir para a Europa. A Cici morou em diversos países europeus ali num período de 7 anos em que ela ficou naquele continente. Foram realmente vários países em que ela passou e sempre trabalhando enquanto uma garota de programa, sempre trabalhando com prostituição, porque esse acaba sendo o espaço reservado para mulheres trans.
mesmo hoje em dia. Imagina isso nos anos 80 e 90. Mas em 1991, a Cici recebeu um diagnóstico que não foi nada legal para ela. A Cici foi diagnosticada com HIV. E vale lembrar que essa era uma época em que a gente não tinha muitos tratamentos disponíveis para pessoas vivendo com HIV. Era uma época em que adquirir HIV era quase a mesma coisa que ter uma sentença de morte. A gente tinha muitos ícones da cultura pop morrendo por conta dessa pandemia horrível, e a gente tinha todo aquele pânico acontecendo que as igrejas tanto tomaram poder na narrativa falando que Deus estava castigando as LGBTs e que a AIDS era o câncer gay. Enfim, nesse contexto, ao ser diagnosticada, Cici resolveu que era o momento de retornar ao Brasil, já que ela, enfim, estava com um vírus, uma coisa muito complicada, ela decidiu voltar para a terra dela e fazer a vida dela aqui de novo. Ao vir para o Brasil, a Cici resolveu trabalhar com militância. Ela resolveu ajudar as pessoas que tivessem em situações semelhantes às que ela viveu ou a que ela estava vivendo no momento. A Cici começou a trabalhar em prol das pessoas que estavam em situação de rua. Ela passou a trabalhar em prol das pessoas que estavam infectadas com HIV e em prol das pessoas trans que estavam na prostituição. Mas não só das pessoas trans que estavam na prostituição. Ela ajudava todas as pessoas trans que precisavam de alguma ajuda. E foi pensando nessas militâncias que ela fazia, indo para diversos grupos e tudo mais, participando de diversas associações, ela resolveu que era o momento de fundar a associação dela, e ela fez isso aqui no Distrito Federal. Vale dizer que uma boa parte da vida da Cici foi em Minas Gerais e tudo, mas foi aqui que ela decidiu fundar a Nave Trans, que é uma associação que agora ela tá meio em hiato, mas parece que ela vai voltar a funcionar, mas é uma associação que ela fez bastante coisa interessante aqui no Distrito Federal. Eu vou ter que dar uma lida para vocês no que significa a Nave Trans, porque eu nunca lembro ao certo, é uma sigla muito longa e que eu sempre achei um nome muito interessante, mas que eu nunca consegui decorar. Enfim, a Nave Trans quer dizer Associação do Núcleo de Apoio e Valorização à Vida de Travestis, Transsexuais e Transgêneros do Distrito Federal e entorno. E essa era a Nave Trans. E quando eu iniciei a minha transição de gênero, as associações que a gente mais comentava, os grupos trans que a gente mais comentava era justamente a Antra, o Ibrate e a Nave Trans. Tinha algumas outras também, mas essas eram as que eram mais faladas mesmo. E a Cici, atuando nas militâncias, ao atuar em todas essas militâncias em prol da comunidade trans, ela foi muito importante no avanço de muitas das lutas que a gente conseguiu caminhar nesse meio tempo. Então, se hoje em dia a gente consegue ter tantos direitos trans, que nem são tantos assim, a maioria a gente só conseguiu por meio da judicialização, mas se hoje em dia a gente consegue fazer cirurgias nos planos de saúde, ou então no SUS mesmo, se hoje em dia a gente consegue ter muitos ambulatórios trans espalhados pelo Brasil, que na verdade não são muitos, mas a gente consegue ter ambulatórios trans espalhados pelo Brasil. Se hoje em dia a gente consegue mudar o nosso nome sem precisar entrar com uma ação judicial e apenas indo no cartório, e também mudar o nosso gênero, se hoje em dia a gente consegue ter muitas seguranças para fazer uma transição de gênero minimamente segura, e se hoje em dia a gente conseguiu estar mais inserido em sociedade, é muito por conta da luta de várias pessoas, incluindo a Cici Kelly. E a Cici, ela teve essa vida de militância dela também não sendo uma vida muito fácil. Ela conseguiu se aposentar, por conta da infecção com HIV, mas ela nunca teve muito dinheiro. E a Cici, no final da vida dela, ela estava lutando para conseguir ser aceita em alguma casa de acolhimento feminina, mas ela não estava conseguindo ser muito bem acolhida nessas casas por uma questão de transfobia que a gente sabe bem. E ela acabou se juntando depois em um outro grupo
que era um grupo que estava, né, fazendo uma ocupação ali, e ela conseguiu então ter ali um pouco de moradia para ela, e ela estava lutando para ter uma moradia de fato fixa. Mas a Cici, ela faleceu, infelizmente ela faleceu ainda jovem, eu diria, né? Ela faleceu aos 67 anos no ano passado, em 2024. E é aqui que a gente vai falar sobre a última luta que a Cici travou na sua vida, que foi a luta após a vida dela. A luta depois que ela já tinha morrido, para poder fazer valer tudo aquilo que ela viveu nos seus 67 anos. A Cici, enquanto ela estava viva, ela conseguiu fazer a retificação de nome dela. Ela era reconhecida pelo governo do Brasil enquanto Sônia Cici Kelly. Esse era o nome dela. Era o nome de atual registro dela. Era o nome que ela tinha conseguido mudar perante a justiça. Mas quando a Cici faleceu, por um erro do cartório, eles emitiram a certidão de óbito da Cici no seu nome morto, no seu nome antigo. E quando a família dela foi fazer o seu funeral, foram surpreendidos ali por aquele nome morto, por uma lápide que levava o seu nome morto, e todo o funeral da Cici foi feito sobre essa sombra do seu nome morto, do seu nome de primeiro registro, que não era o nome que ela se reconhecia e não era o nome pelo qual o governo brasileiro deveria reconhecê-la. Mas ali, no final da sua existência, naquele momento de despedida dela, desse planeta, dessa terra, a Cici teve esse nome estampado no seu último momento de despedida. E a família da Cici, ao contrário de muitas famílias de pessoas trans, ficaram estarrecidos e eles não aceitaram isso. É muito comum a gente ver familiares de pessoas trans pedindo para que a pessoa trans, depois que morre, seja enterrada com o nome de primeiro registro. Mas não era o caso da família da Cici. A família da Cici foi lutar com unhas e dentes para que ela tivesse uma certidão de óbito refeita com o seu nome de registro atual, com o nome de Sônia Cici Kelly. Eles lutaram para que ela tivesse a sua lápide com o seu nome real, Sônia Cici Kelly. E foi uma luta que demorou meses, mas que eles conseguiram, né? Eles conseguiram e atualmente a lápide da Sônia Cici Kelly está com o nome de Sônia Cici Kelly. Mas eles conseguiram isso por intermédio da Duda Salabert, da deputada federal Duda Salabert de Belo Horizonte, que era justamente a cidade em que a Cici estava sendo enterrada. E a Duda lutou muito para que a Cici pudesse ter o seu nome e o seu gênero sendo reconhecidos nesse momento de morte, nesse momento de falecimento. E ela conseguiu, mas foi uma conquista por meio de judicialização. A gente ainda não tem uma lei que garante o direito póstumo, de dignidade póstuma para pessoas trans. Mas a Duda Salabert está cuidando disso porque ela apresentou um projeto de lei, que eu vou ter que dar uma olhada aqui para vocês, que é o projeto de lei 56 de 2024, que é justamente um projeto de lei que diz respeito ao respeito do nome e da identidade de gênero após a morte da pessoa trans. Esse projeto de lei está no Congresso, esse projeto de lei ainda vai ser votado, vai ser muito difícil a gente conseguir fazer ele passar, mas é muito importante que a gente atue para fazer esse projeto de lei ser aprovado, porque é muito injusto que depois de uma vida inteira pautada em uma luta constante para conseguir se afirmar, nós tenhamos o direito ao nosso nome ainda assim negado. Porque ser uma pessoa trans no Brasil é você não ter direito nem ao seu nome, mesmo quando você consegue conquistar esse direito. Às vezes, ainda assim, por um erro, o seu nome pode acabar aparecendo em diversos momentos de forma errada. O seu nome antigo, o seu nome de primeiro registro, pode voltar para te assombrar. Então é muito importante que esse projeto de lei seja aprovado. É muito importante que coisas como essa que aconteceu com a Cici Kelly não aconteçam mais. E que não aconteceu apenas com a Cici, mas que aconteceu já com várias pessoas trans, tanto aqui no Brasil quanto no mundo afora. Volto a dizer, na maioria das vezes, pelo fato da própria família não aceitar. Mas dessa vez o erro veio do Estado, né? Dessa vez o erro não veio da família.
Dessa vez o erro veio do cartório. Cartório que pediu desculpas, mas cometeu esse erro injustificável. A Cici já tinha conseguido o direito ao seu nome. Ela deveria ter conseguido levar o direito ao seu nome para o túmulo. Não foi o que aconteceu. Felizmente, a lápide foi alterada, a certidão de óbito foi alterada, mas aquele momento de despedida, o momento em que a sua família estava velando o seu corpo junto dos amigos queridos que ela teve, junto de todas as pessoas que foram companheiras dela de militância, aquele momento foi manchado. Aquele momento vai ficar eternamente na memória de todos que amavam Cici Kelly como o último momento de desrespeito, o último tapa de transfobia na sua cara, a última tentativa desse mundo totalmente injusto e totalmente transfóbico de invalidar quem ela foi, quem ela era e quem ela sempre será. Uma mulher trans, uma das mulheres trans mais importantes da história desse Brasil. Uma mulher que enfrentou a ditadura militar e sobreviveu. Uma mulher que enfrentou o HIV na época em que a pandemia estava no auge e que conseguiu sobreviver durante muito tempo. Uma mulher que passou sua vida inteira lutando para que hoje nós tivéssemos o mínimo. E essa mulher deveria ter recebido todo o respeito que ela merecia ter recebido. É uma pena que o nosso governo, que o nosso Estado não se atentou para isso. E é por isso que a luta da Cici Kelly vai continuar viva e ela vai continuar lutando por intermédio de nós para que outras não passem pelo que ela passou. Vale aqui dizer que quando eu falo que ela vai estar lutando por intermédio de nós e que ela deixou a existência terrena, eu não estou falando de uma forma espiritual, porque eu sou ateia. Estou falando simplesmente que uma pessoa tão importante assim vai se manter viva nas nossas memórias e vai se manter viva nos direitos que nós conquistamos e vai se manter viva nas nossas lutas. A Cici morreu, mas a luta dela não. E é isso. Eu só fico triste que os últimos momentos da Cici tenham sido ainda momentos em que ela ainda precisou continuar lutando, que a morte dela tenha tido esse marco, essa mácula, e principalmente que a Cici ela tenha morrido ainda cedo, né? 67 anos é cedo ainda. Ela poderia ter vivido muito mais. Talvez, se a vida não tivesse sido tão injusta, tão violenta com ela tivesse vivido muito mais. E é nossa obrigação fazer de tudo para que as nossas gerações consigam viver mais, as nossas gerações trans consigam viver mais, em memória, em respeito a toda a luta que a Cici teve. Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado de conhecer a história dessa mulher fabulosa, dessa travesti negra que enfrentou tantas coisas e que se manteve erguida. E que, inclusive, no final da sua vida, acabou que eu nem falei sobre isso, mas no final da sua vida ela ainda estava lutando pelos direitos de pessoas trans a envelhecerem, pelo direito de pessoas trans terem dignidade na velhice, algo que ela não teve muito. E ela ainda estava lutando para que as pessoas normalizassem que pessoas idosas também têm uma vida sexual. Ou seja, ela nunca parou de lutar. E eu fiz esse vídeo me baseando em uma matéria que está linkada aqui, essa matéria apareceu aqui no vídeo e ela está linkada na caixa de descrição, que é uma matéria que faz um resumo da vida da Cici, recomendo que vocês leiam. E também é baseado em um post que diversas associações trans fizeram em conjunto ali sobre esse não reconhecimento do nome da Cici Kelly após a sua morte. Esse post do Instagram também vai estar linkado aqui para vocês darem uma olhada. E é isso. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam da história da Cici, o que vocês acharam do desrespeito que o Estado teve com o nome dela e com toda a sua luta, toda a sua trajetória, toda a sua identidade. Comenta aqui o que você acha de tudo isso. E se você não tem o que comentar, coloca aí um punho para cima, porque a vida da Cici foi pautada em luta o tempo inteiro por diversas bandeiras.
não só a bandeira trans, e que já teria sido muita coisa, mas ela lutou por muita gente além das pessoas trans. Então, um punho de luta aí em memória da Cici. E também você pode dar o seu like aqui, porque o like ajuda o YouTube a entender que meu vídeo é interessante e vai disseminar para mais pessoas. Eu também peço para que você copie esse link e saia compartilhando por aí, porque isso também faz o meu conteúdo chegar em mais gente. Não se esqueça também de se inscrever nos canais, caso você não seja inscrito ainda. Esse foi mais um vídeo do Transmissão, o canal feito por uma humana. A gente se vê na próxima. Até mais!